Meus irmãos, a paz de Jesus esteja com vocês. Ouçam esta palavra de Deus que está no livro de Apocalipse, capítulo 21. Vamos ler para você o versículo 3. A partir do versículo 3, olha o que diz a palavra do Senhor. Ouvi uma grande voz vinda do trono de Deus que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles. E eles serão seu povo. E o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará de seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois as primeiras coisas são passadas. Versículo 5. E o que está sentado no trono disse, isto é, Deus. Deus disse: faço nova todas as coisas. Escreve, pois, estas palavras são verdadeiras e fiéis. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de graça da fonte da água da vida. Versículo 7. Quem vencer, herdará todas estas coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Porém, quanto aos covardes, aos incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, isto é, infiéis, aos feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Esse capítulo 21, meus irmãos, o apóstolo João, que estava na ilha de Patmos, recebeu de Deus esta grande revelação e enviou para todas as igrejas esta palavra. Livro do Apocalipse, que foi escrito pelo apóstolo João. Ele aqui nos revela que Deus fez um novo céu e uma nova terra. E diz neste capítulo que o mar, o sol, a lua, as estrelas já não existem. Aqui fala do mar e fala da luz, do sol e da lua. Fala desse novo céu e dessa nova terra feita por Deus. Mas não é aonde está o trono de Deus, aonde Deus habita. É uma terra, um lugar preparado para seus eleitos, seus fiéis, a todos os que na Bíblia, você acabou de ouvir, que são chamados, escolhidos, eleitos, os vencedores. Quem são esses vencedores? São todo aquele que não pratica injustiça, todo aquele que não faz mal a seu próximo, todo aquele que tem sua fé no coração, em Jesus Cristo. Professa, proclama que Jesus Cristo é o Senhor e vive esta fé, não da boca para fora, mas é um cumpridor da palavra de Deus. Alguém que guarda verdadeiramente os mandamentos de Jesus Cristo, a nova e eterna aliança. Meus irmãos e minhas irmãs, essa herança é tão gloriosa que não podemos descrever os detalhes, mas aqui um pequeno resumo, alguma coisa que João viu, foi-lhe mostrado pelo anjo. Em espírito, ele foi arrebatado e viu tudo isso. O futuro para todos aqueles que temem a Deus, todos os que têm a fé em Jesus Cristo. Todo aquele que não crê, não tem a fé em Jesus Cristo, está perdido. Não está escrito no livro da vida.
Somente aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que é Jesus Cristo, é que terão essa herança, esse direito, terão essa recompensa da parte de Deus. Ali fala que os incrédulos não entrarão, não receberão esta herança. Os mentirosos, os que praticam abominações, os assassinos, feiticeiros, os adúlteros, os infiéis, homens e mulheres que se traem mutuamente, os impuros, os soberbos, os falsos, todo aquele que prega uma falsa doutrina. E são seguidores de falsas doutrinas também. Sim, meus irmãos e irmãs, como é importante esta palavra de Deus que você está ouvindo. Como é importante. Aqui fala da nossa herança, no capítulo 21. Fala de uma cidade preparada por Deus, em um novo céu e uma nova terra. Ele viu esta cidade vindo do alto dos céus. Era quadrangular. Sua largura, sua altura, seu comprimento eram iguais. Cidade toda de ouro puro. Praças de ouro puro. Árvores da vida. Um rio de água viva, brilhante como cristal. Fundamentos da muralha da cidade, muito alta, mais de 60 metros de altura, cuja cidade tinha mais de 2.000 quilômetros quadrados. Cidade magnífica. Esses fundamentos da muralha, diz a palavra, que eram ornados de toda espécie de pedras preciosas. Sim, toda espécie de pedras preciosas, coisa mais linda. E também descreve nesta palavra a herança dos eleitos e dos escolhidos, dos verdadeiros cristãos, herança, os vencedores. Diz também que esta muralha gigantesca, em volta desta cidade gigantesca, tem 3 portas ao oriente, 3 portas ao ocidente, isto é, norte, sul, leste e oeste, há 3 portas de cada lado, somando 12 portas. E esses portais é formado de uma só pérola, gigante, linda, e são guardadas por anjos. E diz que não entrará ali nada de impuro. Meus irmãos e minhas irmãs, nos revela também que o trono de Deus, o tabernáculo de Deus vai descer e ele vai morar ali com seus santos. Eles verão o próprio Deus face a face, verão Jesus Cristo, os escolhidos, os vencedores, porque ressuscitaram. Sim. Nos diz que não haverá mais clamor, nem dor, sofrimento algum. Não haverá nunca mais. E todo o passado, depois disso, será esquecido. Não haverá mais doenças, enfermidades, dores, sofrimento. Nunca mais. Viverão eternamente numa alegria eterna. E esta recompensa, esta herança é para nós, para você, que pratica a justiça, pratica o direito. É uma pessoa que não mente, mas sempre fala a verdade, é sincera, é honesta em todos os sentidos, em todas as circunstâncias. Sim, são os frutos que eu estou mencionando aqui, são os frutos do Espírito Santo. O Espírito Santo tem de habitar no seu coração, em nossos corações. Se o Espírito Santo não habitar em nossos corações, não é possível ser justo, praticar a justiça. Não é possível ser fiel, ser sincero. Não é possível vencer, ser eleito, herdeiro dessas maravilhas que Deus preparou para seus escolhidos e eleitos. Mas para ser vencedor, amados irmãos e irmãs, não é tão fácil e simples assim. Porque não depende só de Deus. A nossa salvação
receber esta herança gloriosa não depende só de Deus. Se dependesse só de Deus, todos seriam salvos. Todos estariam lá. Mas depende de você. Depende de nós. Nós precisamos combater. Nós precisamos treinar. Nós precisamos passar por muitos testes e provações. Nós precisamos perseverar, ser constante. Sim. E fazer muitos sacrifícios. Muitos. E esses sacrifícios não são de animais. Oferecer, como no Antigo Testamento, no judaísmo antigo, onde os filhos de Israel ofereciam no templo, diante do altar, onde tinha o sumo sacerdote, os sacerdotes, os levitas, as ofertas, as oferendas. Não. Mas estes sacrifícios que nós devemos fazer todos os dias é a renúncia do pecado, da iniquidade. É vencer as paixões contrárias ao espírito. Sim, os maus desejos da carne que querem nos derrubar, fazer que nós percamos esta herança excelente, essa herança da parte de Deus. Por isso devemos nos alimentar com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, todos os dias. Se você é pai ou mãe, é um casal novo, se tem filhos ou não, todos os dias faça oração, se possível, 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. Se não, pelo menos 1 ou 2 vezes ao dia. Mas se reúna com seus filhos e leia, estude a palavra de Deus. Um texto, um capítulo, ou 2 ou 3, todos os dias. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é alimento. Não podemos ficar sem a palavra de Deus. Nós que temos a palavra de Deus, nos alimentamos dela. É um Deus vivo, falando-nos pela Bíblia Sagrada. Oração, jejum, a palavra de Deus e a prática das boas obras. Amar o próximo, ajudar as pessoas que precisam, que necessitam. Irmãos e irmãs, mas é assustador o que nos diz o versículo 8. Aqui diz, mas quanto aos medrosos, em outra tradução, covardes, aos incrédulos que não têm fé, não acreditam em Jesus e em Deus, os ateus, aqueles que não vivem a fé também, aos abomináveis que cometem todo ato de atrocidade contra animais, cruéis contra as crianças também, pessoas soberbas, arrogantes, os homicidas que matam as pessoas, os adúlteros, traidores, os infiéis, mulher e homem que se traem, noivos que se traem, aos feiticeiros, bruxos, a todos aqueles que são de falsas religiões, que não temem a Deus, falsas religiões, falsos profetas e seus seguidores, aos idólatras, gente que adora imagens e toda espécie de imundície, e a todos os mentirosos, a parte deles será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Fogo e enxofre, lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Então a primeira morte é do corpo, a segunda vai ser da alma, do espírito e do corpo que vai ressuscitar. Seu corpo vai ressuscitar. Mesmo o dos maus ressuscitarão naquele dia, no último dia. Amém? Deus abençoe você e a sua família. Amém.